nesse momento, você vai orar agora. Você vai orar diante da circunstância da sua vida. Talvez existem pessoas que você tem orado por elas, que foram acometidas de enfermidades, ou talvez você mesmo, talvez tenha uma enfermidade no seu corpo, talvez seja um processo judicial que está paralisado, alguém no vício. Não importa a circunstância que você tem vivido, nós cremos num Deus poderoso, amém, meus irmãos? Nós cremos num Deus que é poderoso. Quantos creem, diga amém. Então você vai orar agora ao Senhor, e você vai comandar essa circunstância. Você vai usar a autoridade que você tem em nome de Jesus. Comece a orar aí, meu irmão. Comece a orar, e o que você falar vai acontecer. Creia e confesse. Confesse. Confesse a palavra de Deus. Talvez o diabo está dizendo: é mais uma circunstância, é mais uma oração. Não, acredite na oração. Acredite na tua oração. Há poder na palavra, em nome de Jesus. O Senhor vai mudar essa circunstância. Em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos doença, enfermidade, espírito de divórcio, de briga, de separação. Em nome de Jesus, fofoca, nós cancelamos. Em nome de Jesus, nós proclamamos a unção de Deus, o poder de Deus. Nós ordenamos espírito de mundanismo. Toda sentença de morte, toda sentença de doença, nós cancelamos em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que a nossa casa é um pedacinho do céu. Nós proclamamos que não há enfermidade que resista ao poder de Deus, porque o Senhor tomou na cruz toda a enfermidade, e nós rejeitamos. Nós declaramos que a enfermidade, que a morte precoce não tem poder nas nossas vidas. A nossa família é guardada pelo Senhor, porque a nossa casa está debaixo das asas do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Se você tem alguma enfermidade no seu corpo, toque aí na enfermidade. Toque aí na enfermidade se você pode. E você vai ordenar que ela saia. O poder que há no corpo de Cristo vai tocar no seu corpo, uma vez que você faz parte do corpo de Cristo. Coloque aí. Você vai ordenar agora em nome de Jesus. Você vai falar: enfermidade, você é ilegal no meu corpo. Você não pode ficar. Seja dor de cabeça, na coluna, seja onde for, em nome de Jesus. Tem alguém orando? Tem alguém de fé aqui? Então ore agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta agora. Solta o corpo dessa pessoa. Solta agora em nome de Jesus. E nós ordenamos. Irmãos, vamos orar uns pelos outros. Alguém que você está vendo que está orando por uma enfermidade, toca nele. Toca nesse irmão. Abençoa. Diga a ele em nome de Jesus. O Senhor vai te tocar agora. O Senhor está tocando, porque um justo está tocando em você agora. Oh Espírito, em nome de Jesus, nós rejeitamos a depressão, síndrome do pânico. Nós te rejeitamos. Saia, espírito de vício, eu te ordeno agora em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus. Depressão, insônia, saia.
você crê, comece a agradecer ao Senhor pelo que você já recebeu. Agradeça a Ele. Ainda que os sintomas ainda permanecem, você vai agradecer aquilo que você já recebeu pelos olhos da fé. Aleluia. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor já consumou na cruz a minha cura, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Repete assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Podeis assentar. Deus seja louvado todo sempre. Repete assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra seja vida no meu espírito, em nome de Jesus. Amados, você vai perceber que a partir de hoje, desse domingo, nós vamos começar a praticar confissão da palavra de Deus, amém? É uma prática que era muito comum no começo da videira. Quando eu cheguei, já não era o começo, mas não era tão começo. Era comum, não é? Em Goiânia, principalmente, era comum os irmãos andarem para lá e para cá na oração, pegando a palavra de Deus e confessando-a. E eu confesso para os irmãos que passou o tempo e essa prática tem caído no nosso meio. Nós aprendemos no cursão, na disciplina espirituais, como também no princípio de revelação da palavra, que uma forma de você exercitar o espírito é você orar lendo a palavra. Repete comigo: orar lendo a palavra. E é isso que eu quero falar nessa noite, a respeito da confissão como instrumento de vitória. Repete comigo: a confissão como instrumento de vitória. Sabe, amados irmãos, não tem como nós exercermos a fé, exercitar a fé em silêncio. Você está me ouvindo? Não tem como exercitar a fé em silêncio. É preciso nós falarmos. É preciso nós liberarmos a palavra. É tão poderoso a confissão da palavra, que quando você confessa a palavra, você está dizendo exatamente o que Deus disse. Eu quero te perguntar, será que alguma palavra de Deus ela cairá por terra, meus irmãos? Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará, amém? Então, quando você pega a palavra de Deus e você confessa a palavra de Deus, você está confessando aquilo que Deus disse. E toda palavra que foi lançada da boca de Deus, ela não voltará vazia. Quantos podem dizer amém? Talvez você fale assim: Carlão, a santidade agrada a Deus. De fato, uma vida santa agrada a Deus. O apóstolo Paulo diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santidade, porque isso agrada a Deus. Devemos ser santos como Deus também é santo. Mas eu quero te dizer hoje que não há nada no reino do Espírito que atrai mais a Deus do que a fé. Olhe para o teu irmão e diga assim: a fé é o instrumento que agrada a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a fé é um tipo especial de santidade. Repete comigo: a fé é um tipo especial de santidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui recordam do texto daquela mulher do fluxo de sangue? Levante as mãos. Sabe, na lei, pela lei, aquela mulher, ela não poderia tocar no Senhor. Porque no livro de Levítico diz que quando uma mulher está menstruada, quando ela estava no período de menstruação, ela não poderia tocar porque ela era considerada imunda. Isso naquela época. Quantos estão entendendo? Mas aquela mulher, ela tinha esse problema de fluxo de sangue, então ela sempre estava nessa condição. Mas aquela mulher, ela olhou para Jesus e acreditou no coração dela que Deus era bom suficientemente para
não exortá-la, né, e não puni-la, como também curá-la. E o que ela fez, meus irmãos? Ela tocou no Senhor e ela foi completamente curada. A pergunta é, o Senhor tocou no mérito da questão, o que você está fazendo aqui, sua hipócrita imunda, sem vergonha? Não, o Senhor, Ele parou e falou, quem me tocou? Porque eu senti do meu corpo sair poder, sair virtude. Quantos estão entendendo? Sabe, se tem uma coisa que atrai a Deus, é a fé. A fé atrai a Deus. Quando você usa a sua fé, meu irmão, quando você usa a sua fé acompanhado da sua confissão, porque a fé nunca está em silêncio, a fé, ela é confetível, você precisa confessá-la, aquilo que está dentro de você. Então você se torna importante aos olhos de Deus, no que tange as bênçãos de Deus. Agora, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós deixamos a nossa fé morrer, porque nós saímos da fé e nós entramos na esfera dos 5 sentidos. Então veja, a pessoa ela sai da esfera da fé para ir para os 5 sentidos. Então ela começa a analisar a circunstância, ela vê a circunstância, e aí ela conclui que de fato é impossível de acontecer. Alguns caem até no erro de achar que é mais fácil Deus resolver um problema do que resolver outro. Então veja, alguém com dor de cabeça, eu tenho fé para o sujeito ser curado. Mas alguém com câncer não, porque de fato isso é mais difícil. Ah, meus irmãos, eu gosto de uma frase que toda vez que eu falo de fé, eu repito ela. Existe uma frase que eu diz, eu não sei o autor, mas ele diz que a fé, ela ri das impossibilidades. Ela dá risada das impossibilidades. Não há nada impossível para aquele que tem fé. Amém, meus irmãos? Então, muitos ficam nessa coisa de sensação. Então, ele crê que, por exemplo, ele crê que Deus já curou. Mas aí, quando ele toca, a enfermidade está lá, está doendo ainda. E aí, o que ele conclui? Deus não ouviu a oração. Deus não ouviu minha oração. E aí, mata a fé. Olha para cá, meus irmãos. Você precisa definir na sua vida em quem você vai acreditar. No que você sente, no que você está vendo, ou no que Deus disse. Você precisa definir isso na tua vida. Senão você vai viver uma vida inconstante. E aí você não vai conseguir nada. Tiago capítulo 1 diz que aquele que duvida, nem pense na sua mente que você receberá alguma coisa de Deus. Olha, quando você duvida, é como se você estivesse num país estrangeiro. Não sei se você já teve oportunidade de ir num país estrangeiro. Que você não entende nada o que a pessoa está falando, e a pessoa não entende nada o que você está falando. Então não tem comunicação. Quantos estão entendendo? Você pode fazer, certamente você pode fazer alguns gestos, algumas mímicas, mas não tem comunicação, não tem comunhão dessa forma. Então veja, Deus, Ele trabalha, Ele opera por meio da fé. Repete comigo, a fé. Então vamos colocar, a fé é a linguagem de Deus. Então quando você se comunica com Deus, que não seja pela fé, é como se Deus não te entendesse. E aí não tem como Deus agir. Por isso que a palavra de Deus diz que quem tem fé agrada a Deus. A fé é a única forma de você agradar a Deus. Deus se agrada, Ele se deleita com a fé dos seus filhos. Uma palavrinha tão pequena, mas tão importante na vida cristã. Lá fora, as pessoas, hoje, nesse movimento de nova era, eles ensinam o seguinte: não importa no que você tem fé, o importante é que você creia em alguma coisa. Porque eles dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não é assim? Todos os caminhos levam a Deus. É a mesma coisa, quem acredita nisso, é a mesma coisa que falar, todos os remédios curam câncer. Toma aí um dipirona que você vai ser curado. Mas não tem sentido isso. Tem algo específico, tem um remédio específico para cada situação. Quantos estão entendendo? Então nem todos os caminhos levam a Deus. Apenas um caminho, que é Jesus Cristo. Só Ele. Não é o santo A, B, C, D, filosofia, não sei o quê, pastor X. É Jesus Cristo. Esse caminho te leva a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Oh, aleluia pelo glória a Deus. Estou sentindo os irmãos pentecostal hoje, aleluia. Então veja, você e eu, nós precisamos exercitar a fé.
E como é que eu exercito a fé? Pelo meio de falar. Você precisa falar. Nós estamos acostumados com a fé mágica, né? Então eu creio, pronto, e acabou, e a coisa vai acontecer. Mas você precisa falar, meus irmãos. Porque se você não fala, o diabo está falando. Sabia, Érico? Você não fala, o diabo fala. Não estou dizendo que o Érico está endemoniado, não, meus irmãos. O diabo, ele fala na nossa mente. Você acha que o maior campo de batalha é naquelas regiões ali de Israel, não é? Paquistão, não. O maior campo de batalha é a nossa mente. Todos os dias o inimigo está lançando palavras que parecem verdade, mas são mentiras, para confundir a sua mente. E constantemente a nossa mente está duvidando do que Deus disse. Carlão, eu sou crente, eu não duvido. Não, a tua mente duvida. E digo mais, não é pecado. Deus sabia disso, que a tua mente ia duvidar. Então, por isso que ele diz, aquele que crê com o coração. A fé, ela é do coração, não é da mente. Porque a nossa mente, ela duvida. Por isso que nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Então você enche a tua mente da palavra. E você fala a palavra. Quantos estão entendendo? E aí você vai disciplinando a sua mente. Você vai jogando fora as mentiras do diabo. E muito mais que isso, você vai blindando o seu coração. Vai blindando o seu coração contra as mentiras do diabo. Sabe, qual é a circunstância que você está vivendo? É enfermidade? Então pega a palavra de Deus, que diz que você é curado em Cristo Jesus, e começa a declarar constantemente. Está doendo? Mas você vai declarando. Esses dias, eu tinha uma ferida na minha perna. Sim, honestamente, foi um pouco de relaxo, foi um tempo que eu não tive plano de saúde. E minha esposa, minha mãe, vai lá, vai esse negócio. Aí eu fui. E honestamente, meus irmãos, eu não gosto de negócio de médico, né? Amo os médicos, amém? Se tiver médico aqui, fique em paz. Mas eu cheguei lá no médico, falei, rapaz, aí ele mostrei para ele e tal. E eu era um japonês. E ele falou, rapaz, tem que fazer uma biópsia, hein? Eu falei, que biópsia? Como assim? Ele falou, não, tem que fazer. Eu falei, como assim, rapaz, biópsia? Ele falou, não, tem que fazer uma... Aí ele fez uma guia de microcirurgia. Eu não tirei nem dente, vou tirar daqui 2 semanas. Nunca fiz na minha vida. Confesso para os irmãos que eu não gosto. Falei, Jesus, alguma coisa vai acontecer. O negócio estava uns 2 anos. Já estou curado já. Só da fé. Porque eu falei, Deus, eu não vou nem cavar catuça na minha frente. Comecei a declarar, não passei um remédio, está curado. Aleluia. Então você tem um encargo, né, no seu coração, e você crê no poder de Deus, nem se for pelo medo, mas você crê e acabou, e é curado em nome de Jesus. Então, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: qual é a circunstância da sua vida? Pega nessa circunstância, ou pega o boi pelo chifre e declara a palavra de Deus no seu coração. Declara, e você verá. Eu estou aguardando, e eu sei que em algum momento eu vou falar para os irmãos, eu não estou nem usando mais óculos, porque eu fui curado completamente. Eu creio nisso. Toda manhã eu olho e falo, não foi mais, já sou curado. Já estou curado completamente. Essa é a palavra de Deus. Agora, por que você precisa declarar reiteradamente? Porque, meus irmãos, a fé, ela é um espírito. Repete comigo, a fé, ela é um espírito. Abre em 2 Coríntios 2, capítulo 4. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, versículo 13. Ora, temos o mesmo Espírito que, meus irmãos? Conforme está escrito, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, assim como a incredulidade é um espírito, a fé também é um espírito. Por exemplo,
Se você andar com gente desanimada, que tudo vê problema, o trem não azeda dentro de você também? É tipo, imagine, irmão, nós vamos conquistar essa Vila Prudente. Aí o irmão fala, Carlão, você não está vendo aqui o problema naquela célula? Põe o pé no chão. E o outro lá, e o fulano de tal, e o não sei o quê, está falando mal de você. É verdade, irmão. Eu costumo brincar com os discipuladores a pegar a caixa, né? Pegar a sacola lá. Porque não tem jeito, não tem jeito. Você se dobra. Mas quando você anda com alguém cheio de fé, é maravilhoso, você sai empolgado. Oh, eu vou conquistar em nome de Jesus, é verdade, é verdade. Então é bom você andar, se você puder escolher como você pode na sua liberdade, anda com gente de fé. Anda com gente, se a pessoa é negativa, você tem que andar com ela. Então você pelo menos fala assim, olha, na minha frente você não fala isso não. Minha esposa veio de está no do Kids, né? Ela veio de um lar muito negativo. Mas de um lar muito negativo. Tudo via problema. Mas tudo tinha questão negativa. E graças a Deus ela mudou. Mas quando está a sogra, eu já falo. Ó, aqui não, aqui é tudo positivo. Aleluia. Ah, mas tudo positivo. Que isso? Misericórdia. Eu quero te perguntar, você é negativo ou positivo? Carlão, mas aí é positivismo, amadinho. Meu irmão, a fé é positiva. Se é positivismo, não é fé, não é positivismo, é fé. A fé é positiva. Amém, meus irmãos? Nós precisamos encher o nosso coração de coisas boas. Veja o que aconteceu lá no texto lá de Josué, ali do Pentateuco, né, que também termina em Josué, que ele toma posse da terra. Mas antes, quando Moisés envia os 12 espias, 10 espias viram a terra, que era boa. Você imagina assim, eu amo demais uva. Imagina, Rafael, 2 caras carregando um cacho de uva assim, ó. Tipo, imagina você deitado no cacho de uva aí. Não, a nossa ceia ia ser extraordinária. Se a nossa mesa da ceia ia ser daqui até ali, só uva, né? E aí eu ia colocar alguns irmãos mais forte igual eu mesmo. Nós íamos pegar o meu pezão 46, nós íamos fazer o vinho aqui na hora. Ia ser algo extraordinário. E aí o cara fala, a uva é boa nos dias de hoje. Tem pizza, tem salmão, tem tudo de bom. Só que tem gigante. Espera aí, meu irmão, mas vamos nos apegar no que é bom. O gigante é um detalhe. Se Deus diz que Ele vai dar terra, Ele também vai resolver a questão do gigante. O fato é, meus irmãos, que quando Deus promete algo, Ele não fala para você que tem gigante. Mas tem gigante. Mas por quê? Porque diante de Deus os inimigos já foram destruídos. Por mais que Deus tenha promessas na sua vida, acredite em mim, o diabo ele vai te importunar, vai levantar pessoas para ir contra você, vai fazer de tudo. Mas isso é só um detalhe, porque o Senhor já venceu na cruz, Satanás. Então é apenas um detalhe que Ele vai cuidar disso, amém, meus irmãos? Mas qual que é o nosso problema? Nós vamos para os 5 sentidos. Nós ficamos aqui aprisionados, com medo da circunstância. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor nos dê um espírito de fé. Josué e Caleb, tiveram uma postura diferente. Ele falou, esses caras são como pão diante dos nossos olhos. Nós vamos conquistar. Detalhe, dos 12 foram os únicos 2 que entraram na terra. Que coisa. E a palavra de Deus diz em Números 14, 24, que Josué e Caleb, eles tiveram um espírito diferente. Repete comigo, um espírito diferente. O que é um espírito diferente? É um espírito de fé. É um espírito que crê naquilo que o Senhor disse, na boca de Deus. Então, falando de confissão, meus irmãos, o que é então confissão? Olha, confissão é o testemunho da fé em nossa boca. Confessar é você concordar com Deus. O que Deus disse na sua palavra, você repete através da confissão. Então você está usando as expressões de Deus, você está usando a palavra de Deus. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, confessar é você pegar a palavra de Deus e trazer como verdade na sua vida. Quantos estão entendendo? Então veja, a confissão é o único meio de fé.
a fé se expressa com o nosso testemunho. Sabe, a fé é a moeda do céu. Repete comigo, a fé é a moeda do céu. Muito frequentemente, o inimigo, ele até no seio evangélico, ele usa muito da própria palavra para permitir que nós, para que nós não absorvamos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, o que o diabo, ele certamente, ele usa? Ele sempre fala, olha, confessar, meu caro, confessar tem a sua importância, mas sempre você tem que fazer alguma coisa. Alô? Então não basta apenas você confessar, você tem que fazer alguma coisa. Olha, de fato, as pessoas até se apoiam em alguns textos bíblicos, que eu quero até mencionar aqui para vocês, mas nós precisamos entender, meus irmãos, como é que Deus trabalha, e como é que Deus faz, e assim nós queremos fazer como Ele faz, como Ele fez. Veja, quando Deus, Ele recriou a terra, Carlão, por que você não fala criou? Porque no seminário, você vai entender que no capítulo 1 e diante de Gênesis, Deus fez uma recriação, não uma criação. Pelo simples fato que Deus, Ele não cria nada sem forma e vazio. Só por isso. E aí depois você entende no seminário o porquê disso. Mas o fato é, meus irmãos, que quando a terra estava um caos, repete comigo, a terra estava um caos, sabe o que Deus fez? Deus apenas disse. Alô? Ele só disse. Ele não pegou a enxada, não pegou os anjos, falou, vai lá, pai, vai trabalhar. Eu falei, mas tem que cumprir a palavra agora que eu disse. Não. Ele só disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Aí está o erro de muita gente. Porque eles não acreditam que o simples fato de confessar as coisas vão acontecer. Quantos estão entendendo? E isso é um problema muito grande na casa de Deus. E nesta noite o Senhor vai abrir os nossos olhos. Amém, meus irmãos? Então, por exemplo, às vezes o sujeito tem uma questão, problema de pecado. E aí ele confessa, falando, Senhor, os meus olhos são puros. Eu estou em Cristo. Eu creio que o Senhor é santo, eu também sou santo. E as minhas obras serão santas. E aí o que o diabo fala? Então é só confessar, então você acha que você vai ser santo. Se você não tiver uma prática, isso não vai acontecer. Carlão, você está falando que não vai ter a prática? Vai ter, com certeza. Mas a prática é uma consequência daquilo que Deus fez dentro de você. A prática, ela não vem pelo seu esforço próprio. Está me ouvindo? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem casos, por exemplo, de alguém que crê que foi curado da diabetes. Então, em um culto, ele recebe a palavra e ele crê de todo o coração, fui curado da diabetes. Aí ele para de tomar lá a insulina. Aí o que acontece com o sujeito, em alguns casos? Ele morre mais rapidamente. Outro pastor, ele falou, irmãos, eu creio que Deus vai nos dar um prédio. Glória a Deus. Aí ele crê, aí a primeira coisa que ele faz, ele vai no banco, pega o empréstimo do banco, e aí não consegue cumprir o que foi acordado, e aí ele faliu o ministério, porque caiu em descrédito com o povo. É muito comum essas coisas acontecerem. Aí os irmãos geralmente falam o seguinte, Carlão, a questão é que Tiago diz que a fé sem obras é morta. É verdade, está lá. Mas você precisa ler o texto adequadamente, olhando o seu contexto, para que você não caia em enganos. Primeiro, o texto de Tiago realmente fala que a fé sem obras é morta. Mas entenda algo. Quando Tiago diz que Abraão, ele foi justificado pelas obras e não pela fé, ele não estava falando de uma justificação a respeito de Deus. Presta atenção. Uma coisa, você ser justificado diante de Deus, e outra coisa é você ser justificado diante dos homens. Então existe uma justiça que é a minha para com Deus, e a minha justiça para com os homens. Então veja, quando Abraão, por exemplo, ofereceu Isaac, iria matar Isaac, não é? Como sacrifício,
não foi naquele momento que ele foi justificado. Ele foi justificado 20 anos antes. A Bíblia fala que Abraão, quando ele creu na promessa de Deus, naquilo que Deus disse, a Bíblia fala, quando ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quando Abraão creu, até então ele era Abrão, quando ele creu, nesse momento ele foi justificado diante de Deus. Em outras palavras, Abraão se tornou justo. Repete comigo, Abraão se tornou justo. Agora, quando ele ofereceu Isaac, essa justiça não é a justiça diante de Deus, mas é a justiça diante dos homens. Tanto é que Tiago, quando ele fala da fé sem obras é morta, ele cita exemplos práticos da vida cristã. Então veja, se vem algum mendigo e você ora por ele e diz para ele, vai em paz, meu filho, e você não ajuda ele no que ele precisa, essa fé é vã. Quantos concordam? Por quê? Porque isso é uma justificação diante dos homens. Como que você diz que você ama o seu irmão e você deixa o irmão padecendo? Quantos estão entendendo? Mas isso não significa que quando eu faço alguma coisa para os homens, eu me torno justo diante de Deus. Eu me tornei justo diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Eu ajudando o pobre ou não, eu sou justo diante de Deus, porque foi pelas obras de Cristo. E quando o Tiago diz isso, ele está falando da justiça diante dos homens. Sabe, como crentes, nós precisamos ter a nossa justiça diante de Deus e diante dos homens. Você precisa dar o seu bom testemunho, porque as pessoas estão olhando. Você, através das suas atitudes, você está pregando o Evangelho. Alô? As suas atitudes é uma pregação do Evangelho, que é uma justificativa, é uma justiça, melhor dizendo, diante dos homens. E também, não tem como nós, nesse texto, Tiago, depois você lê, não tem como você usar esse texto como se dizendo que nós temos que cumprir a lei, porque o texto que Tiago citou foi de Raabe e de Abraão. No primeiro caso, Abraão queria matar o filho, por mando de Deus. E Raabe estava mentindo, não é? Cometendo um crime de Estado, né? Traindo o seu povo para ajudar os espias a entrar na terra. Então, isso não caberia muito bem na questão de justiça da lei. Mas veja, meus irmãos, a fé de Deus, a fé do tipo de Deus, é uma fé que você declara aquilo que Deus disse e você espera na palavra de Deus. É lógico que isso vai redundar em atitudes, mas presta atenção, nunca a sua atitude deve ser uma atitude para querer forçar Deus a fazer alguma coisa. Isso é justiça própria. Quantos estão entendendo? Nessa mesma arma, o diabo usou contra Jesus. O que o diabo fez? Se você é filho de Deus, brother, pula aí do pináculo do templo, porque a Bíblia diz que os anjos, que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guarde. Em outras palavras, se você pular, os anjos virão e vão te segurar, não vai deixar você cair. Jesus obedeceu o que o diabo disse? Não. Ele disse, você está tentando a Deus. E presta atenção, não use da justiça própria para você querer tentar a Deus, porque você vai quebrar a cara. Você está me ouvindo? Se você crê na palavra de Deus, se você tem confessado a palavra de Deus, fique em paz. As circunstâncias, elas vão se moldar na sua circunstância. Não você vai querer moldar na circunstância. Quantos estão entendendo? Sabe, nós não somos o povo da justiça própria. Nós não vivemos e nós não nos relacionamos com Deus na base dos nossos méritos. Olha para o teu irmão e diga assim, para de querer dar uma ajudadinha para Deus. Olha para o outro e fala assim, para. Interessante, Deus disse, haja luz. E não houve uma ação imediata. Não, ele apenas disse, haja luz. É assim que devemos fazer. Abre Romanos 10, versículo 8, rapidinho, por favor. Olha que lindo esse texto. 10, 8 diz, mas que diz, a palavra está perto de ti,
na tua boca e no teu. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Onde deve estar a palavra de Deus? Na nossa boca e no nosso coração. É só isso. Não está aqui nas suas atitudes, para que a palavra se cumpra. Não, é na boca e no coração. Agora eu te pergunto, eu sei que está no coração e na boca, tá? A palavra? Ou tem murmurado? A palavra tem que estar dentro de você, no seu coração e na sua boca. Jesus nos ensinou que nós falamos o que está cheio o nosso coração. Em Apocalipse 12, versículo 10, diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Repete comigo: nós vencemos pelo sangue e pela palavra do testemunho. Sabe como que nós vencemos o diabo, meus irmãos? Pelo sangue de Jesus. Primeira coisa que você precisa entender para você vencer o diabo. Duas coisas explosivas estão aqui contidas nesse texto. Primeiro, saber que você já foi perdoado por Cristo. Olha para o teu irmão e diga: você precisa saber que você já foi perdoado. Pecados passados foram perdoados, meus irmãos? Presentes foram perdoados? E futuros? Confesse-os e você receberá a justiça de Deus. Foram perdoados. Foram perdoados. Então isso é extraordinário. Então quando você sabe disso, você tem ousadia em Deus. Agora, quando você não sabe disso, olha para cá. Você fica remoendo pecado. Por quê? Porque nunca você é digno de pedir algo para Deus. Porque o diabo está falando constantemente para você: seu miserável, sem vergonha, hipócrita. Como que você vai pedir isso para Deus, sendo que você fez isso e isso hoje? Aí você fala: eu fiz mesmo, mas o sangue de Jesus já me perdoou. Ele morreu justamente pelos meus pecados. E aí você, como filho amado, você pede e recebe, amém, meus irmãos? Você vê o caso do filho pródigo lá e o irmão. O irmão é o crente, né? O crente que vem todo domingo e vai na célula. O irmão mais velho, porque ele se acha merecedor, né? E aí ele fica injuriado porque o irmão mais novo, que é sem vergonha, mas é cara de pau, que confia no amor do pai, ele recebe e o outro não recebe. Ele fala: mas como assim? Eu sirvo a Deus, eu vou no monte, escorrego do monte, jejuo, faço tudo e a coisa não acontece. É porque você não aprendeu. Eu não estou defendendo nem o filho pródigo, nem o outro irmão mais velho. Eu estou defendendo a posição de filho. Você é filho. Olha para o teu irmão e diga assim: você é filho. E filho perdoado. E aí, a primeira coisa, eles venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro. E a outra coisa, eles venceram também pela palavra do testemunho. Olha para cá, eles venceram pela palavra da confissão. Eles venceram porque eles acreditavam no sangue de Jesus, mas também eles venceram por aquilo que eles falavam. Duas coisas é importante: você precisa crer e também falar. Olha para o teu irmão e diga assim: creia e fale. Creia e fale. Temos que crer e falar. Em Provérbios 6:2 diz: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Vou repetir, Provérbios 6:2. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro da palavra que falou. Irmãos, murmuração é terrível. O apóstolo Paulo diz que a murmuração, ela atrai o destruidor. Quando nós murmuramos, nós estamos atraindo o destruidor a nós. E o problema é que as nossas palavras, elas são como armadilhas, que nós ficamos presas a elas. Se você sabe que o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição, está nas suas palavras, comece a falar palavras de vida, meus irmãos. E aí as coisas vão cooperar para o seu bem, em tudo na sua vida. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que na palavra de Deus, a igreja, ela é também chamada de confissão. Repete comigo: confissão. Abra lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1.
Na verdade, quando o escritor aos Hebreus, que nós cremos que o apóstolo Paulo, muito provavelmente, ele diz que a vida cristã é chamada de confissão. Olha o que diz em Hebreus 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aleluia. Ele é o que? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, a vida cristã é uma vida de confessar a palavra. O verbo se fez carne. Então, irmãos, nós precisamos nos encher da palavra e confessar a palavra. Eu quero te desafiar, meus irmãos. Vamos bombar os nossos grupos de WhatsApp essa semana com a palavra de Deus. E aí, se você estiver na rua, você vai fazer como eu fazia quando eu trabalhava no secular. Eu pegava assim o celular e orava. Você vai confessar a palavra, você fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu creio. Você não está falando com ninguém. Mas para não escandalizar as pessoas lá fora, falar que você é doido, você faz isso. Amém? De repente você, irmão, você vai no banheiro, faz o que tem que se fazer, mas confessa a palavra, amém, meus irmãos? Começa a declarar que dentro de você há rios de águas vivas. O bom perfume de Cristo. Aí vai declarando, vai profetizando. Você vai ver que vai ser até melhor. Em nome de Jesus. Então, confessar é dizer o que Deus diz na sua palavra acerca dos seus pecados. Então, se existe acusação dentro de você, você vai declarar que não tem mais nenhuma condenação, porque você está em Cristo. Então, se é uma questão de enfermidade, pega versículos bíblicos que falam acerca de curas e declara na sua vida, na sua saúde, na salvação, na vitória. Começa a admitir aquilo que o Senhor disse a teu respeito. Nós lemos o versículo poderoso que diz que eu criei por isso que eu falei. A consequência do crer é o que você fala. Se você diz que crê, mas tem falado coisas desconexas com a palavra de Deus, de fato você não está crendo. Você está mentindo para você mesmo. O crer, ele vem acompanhado do confessar, amém, meus irmãos? E o confessar é em voz alta, é você declarar, é você ouvir o que você está falando. Estou finalizando. Abra em Romanos 10, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando do princípio da vida cristã. Aqui ele fala a forma como nós recebemos a Cristo. Esse texto, amados irmãos, é um texto que deve estar grifado na sua Bíblia, e você deve sabê-lo de cor, porque quando você evangelizar alguém, você tem que citar esse texto. Romanos 10. Estou terminando, meus irmãos. Quantos abriram? Diga amém. Vamos ler o 9 e o 10. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será o que, meus irmãos? Aqui ele traz a explicação. Pois é com o coração que se crê para, e com a boca se faz confissão para salvação. Então aqui, amados irmãos, está falando como nós recebemos a Jesus. Foi assim que você recebeu Jesus. Você creu no seu coração e confessou com a sua boca. Você disse que Jesus Cristo é o Senhor, então você está salvo, amém, meus irmãos? Então aqui é o start, aqui é o início da vida cristã. E mais para frente, o apóstolo Paulo, ele ensina o povo de Colossos que da mesma forma como eles receberam a Cristo, assim também é toda a sua vida cristã. Abra lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6, e é com isso que eu encerro. Colossenses 2, versículo 6. Quantos abriram? Diga amém.
É importante que você abra, ok? Colossenses 2,6. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus. Irmãos, olha para cá. Como é que nós recebemos a Cristo Jesus? Crendo com o coração. Ele mesmo que escreveu Romanos 10. Ele também escreveu aqui Colossenses. Crendo com o coração e confessando com a boca. Então foi assim que nós recebemos a Cristo Jesus. O Senhor, assim também o quê? Assim também o quê, meus irmãos? Andai nele. Olha para cá, presta atenção. Assim como você recebeu, crendo com o coração e falando com a boca, a sua confissão daquilo que você crê, se foi dessa forma que você o recebeu, então a vida cristã é uma questão de você crer e confessar. Você crê e confessa. Agora eu te pergunto, para você ser salvo, você fez alguma coisa? Você só creu e o quê? Confessou. Agora, para você receber a cura, é uma questão de você crer e confessar. Uma questão, um casamento destruído, você crê e confessa. Como é que eu venço o pecado? Pela força do meu braço? Não, eu creio e confesso. Eu creio, no que eu creio? Romanos 6, que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Eu preciso enxergar pelos olhos da fé e crendo no meu coração que o velho Carlos Eduardo foi crucificado com Cristo. E hoje vive o que é um novo homem, que é um espírito vivificante. Aí o que acontece com o pecado? Ele perde a força. Ele perde a força. Irmãos, cada dia que eu conheço mais a graça, mais difícil está para pecar, meus irmãos. Eu falei, compartilhei até com o discipulador, eu falei, às vezes tem que dar até uma forçadinha para dar uma pecadinha. Você não quer pecar, ué. Você está bem. Olha, eu não peco porque a lei diz não faz, não. Eu vivo na lei do Espírito, a lei está dentro do meu coração. Romanos 8 diz que não é uma lei mais de carne, mas é a lei do Espírito. Eu tenho a lei do Espírito dentro de mim. Então tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas o meu espírito fala, não faça isso, filho. Não trate a sua esposa dessa forma. Não faça, não olhe para isso, não faça desse jeito. Eu ando na lei do Espírito. Quantos aqui andam na lei do Espírito? Sabe, irmãos, assim como você recebeu Jesus, olha para cá. Assim como você recebeu Jesus, crendo e confessando, viva dessa maneira também. Viva dessa maneira. O diabo vai falar para você, não, mas não é só isso. Faça alguma coisa. Não, é isso mesmo. É o que o meu Deus fez. Tinha um caos, ele disse, haja luz e houve luz. E eu vou também declarar diante do caos. Mude, seja transformado e vai ser transformado diante dos meus olhos em nome de Jesus. Ah, está doendo. Está doendo, mas vai parar de doer. Ah, não, mas vai lá no médico, faça de novo o exame. E você vai testificar que você já foi curado. É simples assim, meus irmãos. Mas isso tem que ser uma prática na nossa vida, amém? Porque a fé agrada a Deus. Quantos têm essa fé de viver essa realidade no reino do Espírito? Então vamos ficar em pé. O que nós vamos fazer? Nós vamos crer e confessar. Então nós vamos confessar palavras de Deus. Amém, meus irmãos? O que nós vamos fazer? Vamos pensar. Vamos definir 3 áreas. O problema é se você tiver os 3 problemas, né? mas vamos pegar aquele que está mais violento, né? Aqui nós vamos declarar curas. Amém, meus irmãos? Olha, esse lado aqui nós vamos confessar e declarar curas. Quantos estão entendendo? Aqui nós vamos entrar na área financeira. Provavelmente vai mais encher, né? Mas ser cura, o melhor é a cura, amém, meus irmãos? Não adianta você ter dinheiro e presta atenção, Deus também não vai atuar só naquela área. Então, o anjo da cura, só aqui. Não, finanças não, você quer demais. Não, calma. Vamos orar aqui e Deus vai operar, amém? Então, curas, amém? Quantos estão entendendo aqui? Aqui as finanças. E aqui a área familiar, amém? Aí abrange tudo. Na área familiar. Quantos entenderam? Carlão, estou no banco. Então você já está no 3º céu, aleluia. Vai com Deus, você já está pronto para ser arrebatado. Jesus te ama, tá?
Manda um beijo para o apóstolo Paulo. Diz também para os meus familiares que eu amo eles também. Então já está resolvido. Irmão, se eu puder dividir em 3, eu estaria nos 3 aqui. Mas não pode. Eu vou ficar aqui como neutro. Vamos orar. Eu quero orar pelos irmãos, amém? Então, vamos começar um cântico aqui. E aí depois eu vou fazer o apelo. Curas, questão financeira e área familiar. E aí nós vamos fazer o quê? Você não vai esperar a oração do apóstolo, né? O suor, receba, não. Você é um ministro, olha para o teu irmão e diga, você é um ministro. Na nova aliança, no Velho Testamento, existiam pessoas específicas e capacitadas. Olha para cá, meus irmãos. No Velho Testamento, existiam pessoas específicas e capacitadas para orar pelo povo. No Novo Testamento, todos foram capacitados, amém? O que funciona é o nome de Jesus. Então nós vamos orar uns pelos outros, amém, meus irmãos? Coloca a mão no seu coração e você vai jogar fora toda incredulidade. Talvez você proferiu alguma sentença nesses dias. Feche os olhos. Uma palavra de dúvida, murmuração, sabe, em nome de Jesus, você vai cancelar essas palavras do reino do Espírito. Talvez até sua esposa te disse que você é um fracassado, que não tem jeito. Ou existem palavras que foram ditas anos atrás, que você não daria jeito, não tem jeito, que as coisas para você vão de mal a pior e sempre vai ser assim. Talvez o médico lhe disse um diagnóstico de uma doença degenerativa que tem te afetado e você tem convivido com isso, e essa palavra entrou dentro de você com muita força, com muita verdade. Sabe, você vai usar a palavra de Deus. Você vai pegar a palavra de Deus, que é espada, e você vai cortar essas palavras malditas. Talvez exista uma sentença contra um familiar seu de morte, que é um viciado, alguém que, naturalmente falando, é impossível, talvez a situação que ele esteja enfrentando. Mas nós vamos nos equipar com a fé, com a espada de Deus, e nós vamos batalhar contra isso. Então começa agora a engrandecer o nome do Senhor. Você vai declarar que você crê no poder do Calvário. Você vai falar: Senhor, eu creio no sacrifício de Jesus. Quando Ele disse tetelestai, está consumado. Se Ele disse que está consumado, então está consumado. Eu sou vitorioso pela cruz, e eu não preciso fazer nada, porque o Senhor já fez tudo por mim. Eu apenas levanto os meus braços e recebo, e todas as coisas vão se alinhar. O Senhor que endireitará minhas veredas. Não sou eu que as endireita, é o Senhor que endireita. Oh, meu irmão, agora é a hora. Não perca esse momento profético. Saia da esfera analítica, sabe, entra no mover do Espírito, no mergulho do Espírito. Deixa Deus restaurar o teu ministério. Deixa Deus mudar a sua vida. Para de ser um analítico. Diz o Senhor para você. Creia, confesse. Creia no coração e confesse. Aleluia. Deixa as palavras tocar o seu coração. Deixa ela tocar o seu coração. Não confesse ainda. Deixa as palavras tocar dentro de você. Está passando por aqui, está passando por aqui. Declaro: Deus
Deus que faz o surdo ouvir. Silencia, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Levanta suas mãos e declare: sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus! Eu creio, sim, eu creio em ti. Mais forte! Sim, eu creio em ti. Ele é o Deus! Deus do sobrenatural. Vamos subir com mais intensidade! Sim, eu creio em ti. Vamos! Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural! Cante com fé! Declare! Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural! Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Ele é o Deus! Deus do sobrenatural. Declare! Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Ele é o Deus! Deus do sobrenatural. Olha para cá, meus irmãos. O que te separa, o que nos separa do sobrenatural é a falta de fé. Sabe, como que seria a vida cristã se não tivesse fé? Certamente nós seríamos um grupo, uma associação, uma ONG, ou qualquer outra coisa. Mas o que nos torna igreja é a fé. Sabe, meus irmãos, nós não podemos aceitar viver nesse mundo e não viver o sobrenatural de Deus. O que conecta o natural com o sobrenatural é a fé. Sabe, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela não é para ser cumprida na vida dos outros, mas é na tua vida. A experiência da palavra de Deus é para você, filho. Talvez você tenha vivido falando: nossa, acontece na vida dos outros, mas na minha não. Não, é para você. A questão é: para de olhar para você, para de olhar para a sua limitação. Vença a acusação do diabo pelo sangue de Jesus e começa a declarar aquilo que você é em Cristo. Quando você foi salvo, você estava no pecado, e aí você confessou Jesus, creu no coração e confessou com a sua boca, e você foi salvo. Da mesma forma, é nos dias de hoje, depois de 1 mês, 2 anos, 3 anos, seja que tempo for que você se converteu, não importa a condição que você está, porque quando você crê com o coração e confessa, o Senhor ele muda a condição que você está. Ainda que você esteja na lama, quando você crê e confessa, a mão de Deus te tira da lama, ela muda a sua história. Sabe, eu quero declarar sobre a tua vida. Se você está passando no meio da luta, eu quero declarar Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da justiça. Deus é por nós, e quem será contra nós? Deus está em mim. Aquele que governa a criação está dentro de mim. Não importa a situação que você está vivendo, sempre terá uma palavra de Deus que vai restaurar a sua condição. Nós vamos declarar esse refrão em nome de Jesus. Aquele que há de vir
Declare com fé. O seu poder vai ressurgir. O Deus que mortos faz viver. Ele é Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir. Oh, seu poder vai ressurgir. Declare com fé. Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Suas vozes, aquele que há de vir. Oh, o seu poder vai ressurgir. Obrigado, Senhor. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Mais uma vez, declare com força. Aquele que há de vir. Vamos, mais forte. O seu poder vai ressurgir. Eu creio, Senhor. Eu creio, papai. O Deus que está em faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir. Oh, o seu poder vai ressurgir. Eu creio. Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, se eu creio em ti, declare Deus do sobrenatural. Eu creio. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. A sua voz estremece o inferno, meu irmão. Declare. Se eu creio em ti, declare sobre a situação. Se eu creio em ti, eu creio. Deus do sobrenatural. Eu creio. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio. Se você quer oração, uma questão de enfermidade, vem aqui, do seu lado direito. Aqui no meio, questão financeira. E aqui, questão familiar. Você pode estar representando alguém, pode ser você mesmo. Ó, a financeira é aqui, ó. Pode ter mais espaço aqui. Mais pra cá. Questão de saúde, vem mais pra cá. Quem é questão de saúde? Olha pra cá, meus irmãos. Você não vai olhar pra você mesmo, tá me ouvindo?
Ah, Carlão, mas eu que sou o culpado da minha questão financeira. É verdade. Mas quando Jesus olhou para os pecadores, Ele disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Até nos pecados que eles cometeram conscientes, judeus, a graça de Deus trocou a chave, virou a chave. E para vocês aqui, a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele tomou, Ele já tirou. Então nós precisamos crer no nosso coração e confessar. Então para de confessar a enfermidade, confessa o que Jesus fez por você. Ei! Amém? Eu quero dizer para você que os seus filhos são herança do Senhor. Eu quero declarar que a sua casa, Ele salva você e Ele salva a tua casa. O diabo não toca na sua família, ele não toca nos seus familiares, porque existe alguém orando por eles. E por causa da aliança que Deus tem com você, Ele guarda os seus. Mas se o diabo tem tocado na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, não importa, você vai comandar e você vai ordenar que ele saia em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele foi derrotado. O Senhor venceu Satanás na cruz. Então nós ordenamos, amém, meus irmãos? Quem tem autoridade não precisa chorar. Não, sai, não é pelo choro, nós não vamos convencer ninguém. É pela autoridade, é pela sua palavra. O que você disser vai acontecer, amém? Quantos aqui creem? Isso é para todos. Você está orando aqui por alguma situação, alguma área, Deus vai visitar todas as áreas da sua vida. Então você vai escolher um versículo bíblico que você conheça. Pode ser um conhecido comumente, Salmo 91, 23, seja qual for. Mas você vai declarar o que Deus disse. Amém? E durante a semana nós vamos, eu peço a ajuda dos discipuladores, dos líderes, nós vamos bombardear as redes do WhatsApp com palavras de Deus. E você vai orar a palavra de Deus, amém? Como que vai ser a oração? Você simplesmente vai orar a Bíblia. Você vai ler a Bíblia em voz alta. E você vai estar dizendo o que Deus disse. Amém, meus irmãos? Então comece a orar aí em nome de Jesus. Comece a confessar a palavra de Deus. Confessa. Confessa. Diga: minha casa é do Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus, então será salvo eu e minha casa. Diga: o Senhor, sendo rico, Ele se fez pobre para que na sua pobreza me tornasse rico. Eu sou próspero no Senhor. O Senhor tem os melhores lugares, as melhores empresas estão para me servir. O Senhor tira do ímpio e dá para o justo, em nome de Jesus Cristo. Nossa fé. Começa a declarar: a enfermidade não tem poder na minha vida. Eu fui curado 2 mil anos atrás. O teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu. O teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Agora você vai orar pelo seu irmão. Una seu irmão agora, você vai orar por ele. Você vai orar pela mesma circunstância que você está passando. Quando Abraão orou para as mulheres que estavam estéril de Abimeleque, no próximo capítulo nasceu Isaac. Ora por essa pessoa agora. Diga a ele que o Senhor visita a sua família. Diga a ele que o Senhor cura. O Senhor te cura agora. Jesus te cura agora. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Olha para cá, meus irmãos. Depois você pode orar. Olha para cá. Para nós encerrarmos, olha para cá. Presta atenção. Existe uma condição na palavra de Deus para você herdar as promessas. Apenas uma condição. Além da fé, né? É você ser justo. Repete comigo, justo. Todas as promessas da palavra de Deus são para os justos. Só quem é justo. Você está me ouvindo? Só quem é justo. Agora, qual que é o problema? Não existe nem um justo sequer fora Jesus. Não existe. O apóstolo Paulo diz em Romanos que não existe um justo sequer. Por isso que nós precisamos da justiça de Cristo. Entendeu? Então nós vencemos pelo sangue de Jesus. Então pelo sangue de Jesus você se tornou justo. Não é pelo que você faz, porque as nossas obras são injustas, mas pelas obras de Cristo nós nos tornamos justos. Então, nessa pergunta, nesse prisma, quantos aqui são justos? Em Cristo nós somos justos. Eu separei alguns versículos que é promessa só para quem é justo. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp daqui a pouco. Então nós vamos declarar esses versículos, amém? Então você vai repetir, coloca a mão no coração. Diga assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Diga amém. Diz o outro versículo, diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Diga amém. Provérbios 10:3 diz: o Senhor não deixa ter fome o justo. Provérbios 10, versículo 6 diz: sobre a cabeça do justo há bênçãos. Diga: sobre a minha cabeça há bênçãos. Aleluia! Provérbios 10, versículo 7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Provérbios 10, 11 diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora violência. Para o último, Provérbios 10, versículo 30 diz: o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Esse é poderoso. Provérbios 11, versículo 8 diz: o justo é liberto da angústia. Então você pega esse versículo e traz na sua vida e diz: eu já fui liberto da angústia. Esse problema que eu estou passando, ele não vai me angustiar, porque o Senhor já venceu ele na cruz, porque eu sou justo, justificado, eu estou em Cristo Jesus. Vamos. Aí você vai perceber que você vai ser cheio de fé. Faz isso nos primeiros minutos do dia, quando você acordar, e você vai perceber que seu dia vai ser diferente. Nunca esqueça, você é justificado em Cristo Jesus. Amém? Levante a mão para o alto, Senhor. Vamos com Deus. Eu amo todos, eu amo igrejar. Uma semana abençoada. Nós somos uma família. Você que veio pela primeira vez, sejam bem-vindos. Deus abençoe, continue abençoando os irmãos.